Nós somos um país com 10 a 11 milhões de habitantes e o nosso recorde de turistas recebidos em Portugal, acho que foi no ano passado, e foi cerca de 30 milhões de pessoas. Se nós pensarmos no Brasil, a dimensão que tem o Brasil, que é quase 90 vezes maior que Portugal, nós pensamos logo em praias, em turismo, em floresta, Amazonas, e nós pensamos assim, ok, então se Portugal... Deveriam ter mais, não é? Claro. Deveriam ter muito mais, Teoria. em teoria. E na verdade o Brasil, no seu melhor ano, que até acho que foi o ano dos Jogos Olímpicos, ou do Mundial, se não me engano, teve 9 milhões de turistas. Portanto, o trabalho que foi feito a nível de turismo, a nível de Portugal, é um state of the art de todo o mundo. Portanto, nós estamos a competir com os melhores do mundo. E para um país com a nossa escala, com a nossa pequena dimensão... Está na moda hoje em dia. Vais a qualquer país do mundo, toda a gente conhece, exatamente, as pessoas querem vir. E mesmo sem as infraestruturas que já deveríamos ter nesta altura, como aeroportos que fossem capazes de suportar tudo isto e etc. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que o turismo foi claramente um setor inacreditável de sucesso, e a Carmo, neste caso a Carmo Form, teve associado a alguns desses projetos que têm sido a bandeira daquilo que é o melhor do que se faz no turismo em Portugal. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Errar. Hoje estamos à conversa com alguém que trabalha num setor que à partida não parece nada óbvio para um podcast, mas que na verdade está no meio de algumas das decisões mais interessantes e invisíveis que existem na economia real. O João Figueiredo é CEO da Carmo Wood, uma empresa portuguesa com presença internacional que trabalha soluções em madeira para áreas como energia, agricultura e construção. E provavelmente muitos de vocês que nos ouvem já estiveram em contacto com o trabalho da Carmo Woods sem exatamente saberem. Desde infraestruturas a projetos emblemáticos como passadiços, estruturas em madeira que vemos um bocadinho por todo o país. Mas o mais interessante não é só o que a empresa faz, é o que está a tentar fazer. Numa indústria dominada há décadas pelo betão e pelos métodos tradicionais, a Carmo Wood está a apostar na industrialização da construção em madeira, ou seja, pegar num material que sempre foi visto como tradicional e tentar levá-lo para um modelo mais escalável, mais eficiente e até mais sustentável. O João é engenheiro de formação e fez grande parte do seu percurso profissional dentro da empresa, passando por produção, operações, até assumir recentemente, em 2024, creio eu, já lá iremos, o cargo de CEO, num momento de transformação da empresa, com pressão de crescimento, e num setor que não perdoa muito. João, muito bem-vindo ao Arte de Errar. Obrigado, Rodrigo, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. João, fazendo aqui uma pergunta de kick-off, e com isto vou iniciar aqui a nossa viagem. Como é que alguém como tu acaba por ir parar aqui ao mundo das madeiras e acreditar, e por aquilo que eu também tenho lido ao longo destes meses, dos teus posts de LinkedIn, acreditar que isto pode ser um sério competidor ao betão? Boa, isso é uma pergunta profunda, interessante e que dava para 10 horas de conversa, mas vamos lá tentar ser breves e resumir. Bem, eu na verdade eu começo a minha carreira na parte de Engenharia e Gestão Industrial, que foi o curso que eu tirei, que na minha opinião é um curso que durante muitos anos foi menosprezado a nível das indústrias. Tiveste em Coimbra? Eu tirei em Coimbra e depois fiz o mestrado em Aveiro, e senti claramente que era um curso menosprezado no sentido em que andámos durante muitos anos a formar outro tipo de engenharias e tentá-las adaptar à indústria, e nunca tínhamos acabado por pegar num curso de raiz e fazer com que esse curso tivesse valências de todas as áreas. A Engenharia e Gestão Industrial traz um bocadinho isso, portanto nós acabamos por não ser especialistas em nada, mas acabamos por ir buscar um bocadinho de tudo. Isso tem coisas boas e tem coisas más, mas no sentido industrial tem coisas boas no sentido em que tu consegues ver o macro, ver a floresta, e portanto eu tirei esse curso nessa lógica. Depois fiz um estágio profissional numa empresa do ramo automóvel, austríaca. Essa empresa tinha também uma empresa em Portugal e na Polónia, portanto o meu contacto foi sempre o contacto entre estas três culturas, estes três países. Tive 3 anos nesse projeto, do qual aprendi imenso, porque foi uma verdadeira escola. Estamos a falar de uma empresa que na altura, só em Portugal, se não me engano, andava à volta das 1000 pessoas, e portanto acabava por ser chamamos um bicho muito dinâmico em termos de empresariais. E comecei na área da logística.
A área da logística é interessante porque de vez em quando, todos os anos, aparece os empregos que são aqueles empregos mais estressantes do mundo, e a logística ela está lá sempre. Epá, que é claramente uma área e um setor das empresas que te dá muitos cabelos brancos. Sobretudo com a complexidade que hoje em dia a logística E- acarreta. Exatamente. Aliás, pegando também nisso, há quem diga que a logística dá-te stress, a produção dá-te pressão e a comercial dá-te ansiedade. Pá, e eu basicamente passei por todas já. Portanto, já me posso reformar. Mas isto para dizer o quê? Que comecei na logística, foi extremamente interessante, tive 3 anos nesse projeto, e eu na altura, ainda muito jovem, achava que os projetos deviam ter uma data limite. E, portanto, para mim, sempre fez sentido ter um projeto de 3 anos, 5 anos ou 10 anos. A seguir esses 3 anos, percebi claramente que tinha que passar para outro patamar. Nas oportunidades que surgiram na altura, apareceu a Carmood, e eu olhei para a Carmood numa lógica de... Ainda com o fundador? Ainda com o fundador e com a família, muito presente, numa lógica de, ok, é uma empresa que está diretamente ligada à sustentabilidade, madeira, que tem produtos extremamente interessantes e que tu, na rua, quando vais na rua, consegues quase sempre ter contacto com um produto nosso, desde um simples caixote de lixo, desde um simples passadiço, de uma guarda, de um poste telefónico, de um banco de jardim, e agora, finalmente, as obras de construção de engenharia um bocadinho mais relevantes. Mas, portanto, essa lógica, eu olhei para esse projeto e pensei, ok, temos aqui um projeto que tem extremamente potencial para crescer, e eu posso fazer parte desse crescimento e dessa estratégia de crescimento. E, portanto, optei por seguir por esse projeto. A minha ideia na altura, sinceramente, era fazer um projeto no máximo de 5 anos e depois mudar. A verdade é que eu estou a fazer 10 anos. E, portanto, como te disse há bocadinho, Porque portanto, também tens crescido dentro da empresa. também tenho crescido na empresa, e acaba por ser bastante satisfatório, porque acaba por ser uma empresa que há poucas em Portugal que nós podemos mencioná-las como tal, que é, em termos de grandes empresas, há cerca, se não me engano, cerca de 800 a 900 empresas, não há muitas, e dessas 900, 800, a Carmo está presente. E, portanto, ter oportunidades de crescimento, não sendo da família, para crescer quase como um simples gestor de produção, diretor de produção, depois administrador e no final a CEO, numa nova fase da empresa, que nós acabamos por dividir o grupo em duas grandes áreas, que é a Farm, mais na parte agrícola, e a Form na parte de engenharia, do qual eu sou o CEO da Form e o meu colega Ricardo Dias é o CEO da Farm. Acaba por ser bastante satisfatório. Porquê? Porque vi um plano de carreira a funcionar, a meritocracia a funcionar, e fui construindo uma equipa um bocadinho à minha imagem, também com tudo aquilo que me ensinaram, no sentido de apostar em jovens talentos, apostar também na experiência, em uma combinação dos dois, daquilo que é a parte de irreverência, a agressividade dos mais novos, e aquilo que é a parte do conhecimento e da experiência dos mais velhos. Sinto-me muito confortável agora chegando a estes 10 anos, ou seja, aquela teoria que eu tinha dos 3 ou 5 ou 10 anos para fechar um ciclo de um projeto, pá, eu acho que eu vou ter que quebrar e vou ter que, se calhar, esticar um bocadinho mais, porque estou realmente muito concretizado nesta empresa e neste projeto, neste momento. Ótimo. Olha, e como é que se compete com o betão? Ou seja, Portugal sempre foi um país, como tantos outros, onde o betão dominou, ele tem dominado nas últimas décadas tudo aquilo que é construção. Tu olhas para o betão como um concorrente ou como um complemento àquilo que é o core da tua indústria, que é a madeira? Claramente como um aliado, não como um inimigo. E explico-te isto da seguinte forma, que é, claro que Portugal apostou muito num tipo de construção, que foi a pedra, face às pedreiras e à matéria-prima que nós tínhamos disponível, e depois, mais à frente, ao betão. Apesar de que nós temos uma história muito interessante portuguesa, da Baixa Pombalina, portanto, da reconstrução de Lisboa. Todas as fundações. Exatamente, que todas as estruturas, mesmo a estrutura principal e a carcaça dos edifícios, eram em madeira. E ainda estão lá hoje, portanto, isso também quebra um dos grandes mitos, que é a parte da durabilidade da própria madeira. Mas eu acho que nós não podemos ser puristas, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que há lugar para o betão, há lugar para a pedra, há lugar para a madeira. O que não pode haver lugar é para se criarem mitos à volta de um material e fazer com que esse material pareça frágil aos olhos das pessoas que não dominam o tipo de estrutura ou o tipo de material. Essa parte é que nós temos que combater, não o betão. E, portanto, aquilo que eu acho é que vai naturalmente haver uma combinação de vários elementos, não só destes dois,
naquilo que será a construção do nosso presente e futuro. Dentro disto, se me perguntares sobre o aço ou sobre outros tipos de materiais, aí a conversa tende a ser um bocadinho diferente, por uma questão que toda a gente percebe, que é, nós neste momento temos um dióxido de carbono na atmosfera. Quando as pessoas perguntam assim, mas qual é a percentagem de dióxido de carbono que existe na atmosfera? É baixíssimo. As pessoas pensam, deve ser para aí 10%. Não, é 0,02% ou 3%. E, portanto, essa taxa, desde a Revolução Industrial, aumentou para o dobro. E nós percebemos que se aumentarmos mais 2 décimas, podemos simplesmente deixar de existir. E, portanto, o tema do ambiente e o tema da poluição é um tema que realmente nós temos que olhar para ele de forma séria, e há elementos, e há estruturas, e há produtos e materiais que efetivamente não contribuem em nada para aquilo que tem que ser esta reversão. E, portanto, o betão tem efetivamente um peso, é inegável, cerca de 39% da poluição no mundo é feita pela construção civil. Ou seja, a construção civil tem mais peso na poluição do que a China e a Índia em conjunto. E as pessoas não têm noção disso. E, portanto, se nós queremos combater esta questão da poluição no mundo, não passa só pelos carros elétricos, não passa só por boas práticas. Mas que acreditas que a madeira pode... E a madeira aí tem que entrar de uma forma muito natural. Mas tu vês que o principal obstáculo que tu sentes hoje quando te aproximas das empresas, potenciais clientes, o potencial obstáculo para não quererem utilizar a madeira na construção, ainda advém desse mito? É um tema financeiro? Se fosse neste momento, se fosse há 5 anos atrás, claramente que toda esta história tinha que ser explicada. Tinha que explicar depois do fogo a questão da resistência e depois da resistência a questão da durabilidade. Também 2 grandes mitos. Sobre a durabilidade, acabamos de falar da baixa pombalina, que parte qualquer mito, e a parte da resistência também é um mito, faça que, se nós olharmos, por exemplo, a uma cidade como Lisboa, que tem propensão a terremotos, a madeira, em termos de construção, é muito melhor para absorver os impactos de um terremoto. E, portanto, tem muito mais flexibilidade. Sobre o fogo, eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas pensarem um bocadinho, que é, qual é que é o maior salão de eventos em Portugal que agrega maior número de pessoas num sítio fechado? De ser o Mel Arena, que tem uma parte grande de Mel Arena, exatamente, e esse Mel Arena, que não sei se leva 20 mil, 30 mil pessoas, toda a sua estrutura, toda a sua cúpula é uma construção em madeira. Ou seja, a pergunta que eu faço é, se fosse inseguro, algum dia as autoridades e a proteção civil deixariam construir o edifício daquela dimensão com tanta pessoa, se aquilo ardesse? Portanto, esse é o primeiro grande tema que tem que ser desmistificado. A madeira estrutural não arde da forma que as pessoas pensam. Dito isto, se fosse há 5 anos eu teria que explicar tudo isto. Neste momento os investidores não estão minimamente preocupados com isto. Aliás, há uma coisa que é super interessante de ver, que é o mercado, com um mercado de luxo, digamos assim, em que os preços por metro quadrado das habitações ou das construções são muito mais elevados, naturalmente sabem que a madeira tem que ser um elemento que eles têm que ter, nem que seja só decorativo, mas se não for decorativo, tentar que seja mesmo estrutural. Porquê? Porque esse mercado conhece todas as capacidades e todas as vantagens de construir em madeira, desde a eficiência térmica, desde a parte da luz natural, desde a parte da sustentabilidade, e todos eles valorizam isso sem precisar de fazer grandes discursos. Na parte em que o custo por habitação tem que ser um pouco mais baixo, tem que ser mais controlado, aí sim, o que chamamos uma construção quase social, temos que explicar tudo isto. E aí é que está a maior resistência. Portanto, neste momento os investidores, de forma muito natural, querem a madeira, mesmo sabendo que é um produto mais caro. Só que mesmo esses investidores, eles percebem, eles fazem contas, eles têm o Excel sempre preparado. E o que é que eles pensam? Ok, construção em madeira, por norma, é 5 a 10% mais cara do que a construção tradicional. Ok, eu vou colocar isto na minha folha de Excel, mas, por sua vez, qual é a velocidade da construção em madeira? Ok, a velocidade da construção em madeira se calhar é 2 a 3 vezes mais rápida do que uma construção tradicional. E, portanto, o que nós temos que perceber é que quando esses investidores estão a fazer o seu projeto, eles querem abrir o mais rápido possível os seus hotéis para poder rentabilizar as dormidas. E, portanto, quando eles colocam esse fator tempo no projeto, claramente que a madeira deixa de ser mais cara e passa a ser mais vantajosa. Ok. Existem hoje algum tipo de incentivos por parte do Estado para a construção em madeira, ou é algo que tu gostavas de ver o nosso governo criar? Isso é mais uma grande pergunta que dava 2 ou 3 horas de conversa. Claramente que não. Ora bem, o que é que nós vemos? Vemos que o Estado
coloca, por exemplo, um cheque para trocares o teu carro e colocares o carro elétrico, um investimento. Porque no mercado automóvel tu tens apoios ao incentivo de aquisição de carros elétricos ou híbridos. Exatamente, mas na parte da Achas que há um caminho a fazer? há um caminho gigante a fazer e, aliás, é uma das soluções para eles resolverem o problema da floresta, porque caso contrário, eles não vão conseguir resolver o problema da floresta. Olha, levando isto aqui para um patamar mais prático e falando aqui um bocadinho da área de negócio da qual tu és CEO na Carmo, quais é que são os 3 ou 4 projetos que mais gosto te deram, não enquanto CEO, mas ao longo destes quase 10 anos em que estás na Carmo? Certo. Até como cartão de visita para quem nos ouve e não conhece a Carmo. Ainda hoje estive a pensar um bocadinho sobre isso. Há um tema que Portugal tem estado claramente de sucesso, desde mesmo as entidades do governo, os vários governos, até mesmo os investidores. Tem a ver com o turismo. Temos aqui uma ideia, isto é uma pergunta que eu às vezes faço para as pessoas perceberem que os números, eu gosto imenso de falar em números porque os números colocam tudo em perspectiva, não é? Que é, nós somos um país com 10 a 11 milhões de habitantes e o nosso recorde de turistas recebidos em Portugal, acho que foi no ano passado, e foi cerca de 30 milhões de pessoas. Se nós pensarmos no Brasil, a dimensão que tem o Brasil, que é quase 90 vezes maior que Portugal, nós pensamos logo em praias, em turismo, em floresta, Amazonas, e nós pensamos assim, ok, então se Deveriam Portugal, ter mais, não é? Claro. deveriam ter muito mais, Teoria. em teoria. E na verdade o Brasil, no seu melhor ano, que até acho que foi o ano dos Jogos Olímpicos, ou do Mundial, se não me engano, teve 9 milhões de turistas. Portanto, o trabalho que foi feito a nível de turismo, a nível de Portugal, é um state of the art de todo o mundo. Portanto, Sim, nós estamos a competir com os melhores do mundo. E para um país com a nossa escala, com a nossa pequena dimensão... Está na moda hoje em dia, vais a qualquer país do mundo, toda a gente conhece, exatamente, todos querem vir. E mesmo sem as infraestruturas que já deveríamos ter nesta altura, como aeroportos que fossem capazes de suportar tudo isto e etc. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que o turismo foi claramente um setor inacreditável de sucesso. E a Carmo, neste caso a Carmo Form, teve associado a alguns desses projetos que têm sido a bandeira daquilo que é o melhor do que se faz no turismo em Portugal. Falo de projetos que me deram imenso gozo, como por exemplo o projeto Je ne sais quoi na Comporta, que é uma referência que toda a gente quer visitar, que toda a gente conhece, que é uma marca que foi chegar e vencer. Outros projetos, como por exemplo o próprio Sublime, que também está na mesma zona e que também é uma referência a nível nacional. Outros projetos, como por exemplo os passadiços das Jornadas da Juventude, que recebemos aqui em Lisboa, e que foi um projeto que mexeu com milhões de jovens e foi uma obra emblemática no sentido de que tivemos que fazer uma obra rápida, mas uma obra segura, e mexeu também com todo a nível nacional. Enfim, há uma série de outros projetos que estão neste momento a ser desenvolvidos. Por exemplo, uma das coisas que estamos a desenvolver agora é paredes pré-fabricadas, daquelas que já se vêem em prédios e altura por todo Portugal, em parcerias com várias empresas, uma delas a Casais, e portanto estar no início desse projeto e perceber que uma das grandes empresas ou uma das referências das empresas de construção em Portugal está também a fazer esse caminho da construção híbrida, da industrialização, e que conta connosco e com a Carmo de mãos dadas para conseguirmos desenvolver esse tipo de soluções. Portanto, isso é claramente aquilo que me motiva a dizer-te assim, olha, se calhar não fico cá 10 anos, fico mais 5. Porquê? Porque os projetos que estão a acontecer neste momento são projetos... Entusiasmo, e não é só isso. Estão a ser os primeiros de sempre. Se há coisa que me orgulha é de estar envolvido em alguma coisa que seja pioneira. Portanto, eu gosto de ser o primeiro, apesar de que às vezes temos erros, e portanto, pegando aqui no nome do teu podcast, Arte de Errar, passa um bocado por isso, errar. Mas eu também costumo dizer que sobre isso eu prefiro errar em grande do que errar de forma silenciosa e que ninguém detete, porque esses aí é que são os erros perigosos. Agora, quando tu erras de forma grande, esse erro vai-te ficar marcado e vais poder corrigi-lo. E portanto, estes projetos foram duros, alguns ensinaram-nos muito, mas também conseguimos fazer um reposicionamento da própria empresa, que era esse o meu grande objetivo, que era tirar a empresa de uma mensagem que estávamos a passar em termos de engenharia, que era sobretudo passadiços do Volga, passadiço do Paiva. A Mondego e Paiva. Exatamente. Tirar esse posicionamento da empresa e colocá-los na engenharia de topo, numa engenharia que nos podemos orgulhar a nível europeu, que neste momento já podemos dizer que somos quase a autoridade na Península Ibérica. Quantas pessoas é que a Carmo tem hoje em dia? Em termos de grupo, nós temos entre 350 a 380. Na parte de engenharia e construção, nós temos entre 180 a 190. E qual é a faturação do grupo? Já agora? A faturação do grupo temos ao redor dos 80 milhões de euros.
sendo que é 50-50, 50% a parte agrícola, 50% a parte de engenharia. Olha, nós falávamos há pouco, eu creio que até era em off na questão, ou creio que até chegamos a falar na introdução da questão desta transição de uma empresa que evolui de um fundador, e nós sabemos Certo. como é que são as empresas de fundador, não são melhores nem piores, são diferentes, têm outro tipo de estratégia, outro tipo de objetivos, e tu passaste por essa transição de uma empresa de fundador para uma empresa com capital externo, Certo. com acionistas, e com outra realidade. Como é que foi para ti essa transição? Quais é que foram os principais desafios que tu, enquanto profissional, sentiste? Eu vejo vantagens e desvantagens nos dois mundos. Ou seja, no mundo familiar eu vejo um sentimento à flor da pele que acaba Vês paixão? vês muita paixão e, portanto, com tudo o que isso traz, de racionalidade e de irracionalidade, mas também vês o amor à camisola, vês uma certa cultura diária que entusiasma. Mas depois também vês aquelas questões típicas de que os patrões dão tudo, neste caso os fundadores dão tudo o que têm, e quando dão tudo o que têm também têm um pouco mais de receio de delegar, no sentido de fazer a empresa voar para outros Querem mais patamares. controle. Exatamente, e isso vê-se muito nas empresas em Portugal. Não estou a dizer que é o caso da Carmo, estou a dizer que é uma situação geral nas empresas mais familiares, que é exatamente isso, que é o patrão habitua-se a fazer tudo, e depois a verdade é que quando ele não está, a empresa também acaba por colapsar porque não deu espaço para largar e para as pessoas poderem substituí-lo nos momentos em que o têm que substituir. Eu costumo dizer que uma boa gestão é tu poderes ir de férias e o teu telemóvel não tocar. Significa que as peças da engrenagem estão todas no sítio certo e a operação está bem montada. super bem oleada. E isso não acontece em muitas empresas familiares. No caso da passagem para o projeto, um projeto mais de acionistas, com um bocadinho mais de distanciamento, trouxe outras coisas que eu já conhecia da experiência passada que eu tinha antes da Carmo e que eu gosto, que é, por exemplo, o facto de nós sermos mais pragmáticos, de podermos olhar uma estratégia mais a longo prazo, percebermos que Mais KPI driven também. exatamente, e é uma coisa que me motiva porque eu sou também muito de objetivos e de correr atrás, e portanto essa parte que vai trazer sempre inputs também das experiências que eles têm noutras empresas e que depois trazem para a nossa, faz com que tu possas ver um macrosistema, porque na verdade nós não podemos olhar para uma empresa como uma empresa singular que trabalha sozinha e que vive sozinha. Não, tu estás num organismo que é um tecido empresarial, e esse tecido empresarial tem dinâmicas, e se tu tiveres mais contacto com essas dinâmicas, tu vais estar muito melhor preparado para poder passar por cima, ou seja, seres um bocadinho como a água sobre as pedras, não é? E portanto essa passagem foi feita de forma estruturada, planeada, e neste momento sinto-me motivado porque as pessoas também acabaram por reconhecer uma aposta que já vinha atrás, e uma aposta que neste momento, uma aposta de presente e futuro naquilo que eu estou a fazer. Nós falámos há pouco, já estás há muitos anos na Carmo. Que achas que foi o momento mais difícil que a empresa viveu até hoje? Eu fiz o meu trabalho de casa, Sim. li 2 momentos que eu sei que foram complicados, a altura dos incêndios de Droga. Certo. Um dos vossos projetos também, que era uma infraestrutura flutuante, Sim, também sim. não terá corrido exatamente como vocês pensavam. Sim. Mas diz-me tua justiça, para ti, enquanto profissional desde que estás na Carmo, qual é que achas que foi o momento mais difícil? Acho que os momentos mais difíceis, os 2 momentos mais marcantes foram claramente esses 2 momentos. Portanto, foi os incêndios que arrasou com a zona industrial de Oliveira de Frades, e foram cerca de 50 empresas que desapareceram. Vocês perderam uma fábrica? Nós perdemos uma fábrica e, portanto, aí foi duro, mas ao mesmo tempo mostrou, é uma palavra que está-se a usar muito e eu não gosto destes clichês, mas a parte da resiliência veio claramente ao de cima. As pessoas falam muito desses incêndios em 2017, que ceifou vidas e enfim, e que desvastou todas aquelas áreas, mas fala-se pouco do que veio a seguir, que foram inundações por chuvas intensas das pessoas que não tinham nada e, portanto, passaram o inverno sem nada. E com inundações permanentes, e portanto nós aí mostramos que conseguimos aguentar os clientes, conseguimos crescer em termos de faturação, em termos de volume de negócios, recuperámos ainda uma série de edifícios, e portanto acho que foi claramente um momento menos que se transformou num momento mais. Depois, o segundo tema, o parte do barco flutuante, nós temos um escritório em Bordeaux, portanto, que para nós o mercado francês é central nos negócios, e esse mercado, esse escritório flutuante, numa fase inicial foi projetada e afundou,
portanto ainda numa fase de construção por erros na parte metálica que faz o flutuante, o flutuador, e claramente que foi impactante, porque depois há toda uma imagem que tu tens de controlar, toda uma narrativa que tu tens de controlar em termos de marketing, em termos de comunicação, e foi também complexo. Não obstante, lá está, mais uma vez, nós construímos, fizemos melhor, inaugurámos, e neste momento é um símbolo, não só da cidade de Bordeus, mas também da Carme, e deve-nos orgulhar enquanto país ter uma obra como essas, que eu convido a todos para visitar, porque efetivamente, lá está, demos mais uma vez a volta por cima. Portanto, eu não sou muito derrotista, e eu vejo os momentos difíceis claramente como oportunidades para nós mostrarmos o que somos. E portanto, eu quando falo, por exemplo, quando se fala em países, e agora puxando um bocadinho esta loucura que está a acontecer a nível geopolítico, tu quando tens países em que estão em permanentes ameaças, sejam países que nós podemos olhar como países bons ou países maus, não vem ao caso, essas pessoas que desenvolvem uma cultura de permanente atenção, porque nunca sabem se vai ser hoje, se vai ser amanhã, mas vai haver uma ameaça que é permanente, e essas pessoas, como estão mais atentas, acabam por ganhar outro tipo de atenção e outro tipo de desenvolvimento que as pessoas que por sua vez estão num conforto diário não conseguem ter. E eu olho para a Carme um bocadinho essa lógica, que é, esses desafios fizeram com que nós tivéssemos com uma atenção redobrada neste momento sobre as coisas e tornássemos uma cultura de empresa muito mais exigente. Qual é que foi a falha? Foi pressa para lançar o projeto? Não. A pressão do próprio mercado? Aí foi escolher os parceiros certos. Portanto, o que é que acontece? Havia uma parte que é a parte de engenharia, que era a nossa responsabilidade, mas havia uma parte que era uma parte do flutuador que não era a nossa responsabilidade, e nós tínhamos que escolher os parceiros. E quando fomos a escolher o parceiro, entre 2, 3 que se candidataram, claramente que não escolhemos o parceiro certo, e portanto aqui é tal coisa. Costuma-se dizer que para se dançar, não é preciso 2, para discutir também é preciso 2. Simultâneo, não é? E é isso, e tu muitas vezes, uma das grandes falhas da engenharia, às vezes não tem a ver com o teu próprio produto, às vezes tem, mas muitas vezes também tem a ver com as pessoas que tu escolhes para fazerem contigo essa jornada. Eu costumo dizer isto às minhas equipas, o mais barato sai caro, e portanto não podemos olhar só para uma questão de preço, cada vez mais temos que olhar para uma questão de qualidade, porque o preço, há muitas formas de tu conseguires passar uma boa mensagem, sermos todos amigos numa fase inicial para assinar o contrato, e depois percebemos que aquele preço não é bem assim. E aquilo que eu costumo dizer, também numa aprendizagem desses erros que foram cometidos, é esqueçam o preço. O preço é importante, mas não define tudo, define só uma parte. Preço versus valor. Exatamente. Nós temos essa discussão muitas vezes. Olha, João, deixa-me mudar aqui um bocadinho a agulha da Carme mais para a tua parte pessoal ou profissional. Enfim, tu em 2024 fazes aqui a transição de COO para CEO, portanto tens aqui um avolumar de responsabilidade. E ainda tinhas, que idade é que tinhas quando... 34 anos, portanto ainda muito jovem para uma função com tanta responsabilidade. O que é que mais te assustou quando assumes esta responsabilidade? Vou responder da seguinte forma, que é, eu quando trabalhava com os austríacos, nas visitas que tive a oportunidade de fazer, eu gosto imenso dos ditados populares, porque eu acho que os ditados populares... É conhecimento do povo. É conhecimento do povo, e não é uma geração, são dezenas de gerações que vêm desde lá de trás, que vão acumulando e que vão percebendo, ok, isto faz sentido, esta frase faz sentido porque isto resume muito. E eu houve 2 ditados que nunca mais me vou esquecer, que é, um deles era sobre a experiência, que dizia o seguinte: os mais novos andam depressa, mas os mais velhos sabem os atalhos. E portanto, o que significa que tu tens que dar muita atenção às pessoas mais velhas que tu, no sentido de mentoria. Eles vão te ensinar, eles vão te dar os atalhos, eles vão te dizer, já passei por aí. E eu posso considerar que todo o meu percurso que me levou até aqui foi porque eu dei devida atenção a esses conselhos, e eu olho mesmo para a experiência como um posto. E para que é que eu vou estar a tentar ir para a esquerda quando eu sei que pela direita há um atalho e vou conseguir lá chegar com muito menos energia? Portanto, eu aproveitei muito isso. E o segundo ditado, nós, enquanto os jovens se atiram de uma forma sem pensar, a verdade é que se tu não tirares, isto é um bocadinho a tradução, se tu não te atirares, vai em outro e vai ocupar o teu lugar, mesmo sem ele saber atirar. E portanto, isto um bocadinho traduzido é,
Pá, se não fores, alguém vai e ocupa o teu lugar, mesmo não sabendo. E portanto, eu desde uma fase muito recente da minha vida, eu olho para os desafios como, pá, porque é que não posso ser eu? Porque se não for eu, alguém vai lá chegar, alguém vai conseguir, alguém vai fazer, e Uma se calhar se calhar nem é tão bom quanto eu. Dizer que sim e depois logo se vê. Que às vezes é muito necessária. Que às vezes é necessário, que é, opá, eu vou, de certeza absoluta que eu não vou saber fazer tudo, mas se eu tiver novamente atento à experiência dos mais velhos e se eu tiver uma atitude de querer ir buscar a informação onde ela existe, seja com cursos, seja a aprender, pá, porque é que eu não vou ser capaz? E portanto essa forma de estar fez-me sempre a dizer que sim aos desafios e depois rodear-me de pessoas para me ajudarem a concretizar esse objetivo. Pá, e eu acho que isso é a grande diferença que eu às vezes vejo para outras pessoas que têm um talento inimaginável, que têm uma capacidade inimaginável, muito melhor do que a minha, mas haviam sempre essa decisão por causa de alguma coisa que os bloqueia. E, sobretudo, eu acho que aquilo que os bloqueia são eles mesmos, porque acham que não vão ser capazes de fazer. Pá, e eu já percebi que, seja qualquer que seja o teu desafio, vai, porque tu vais encontrar de certeza absoluta uma forma de o fazer. No limite, tu vais dizer, eu não consigo, ok, mas tentaste. Houve alguma coisa que ao princípio, quando passaste para CEO, te tenha custado deixar de fazer? Sim, 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 sim. Portanto, eu nasci um bocadinho no chão de fábrica, não é? E eu adoro o chão de fábrica. Eu passava horas e horas e horas no chão de fábrica e estar com as pessoas e ver as pessoas e eles sentirem que têm uma presença constante, até para dar o exemplo que estou presente, apesar de que é uma coisa que eu adoro. E o que é que acontece? Eu nesta nova função tenho uma parte muito mais de estar com clientes, de estar fora de fábricas, de estar em viagens de empresa, e isso faz-me com que não vá tantas vezes com tanta regularidade à parte da construção como eu gosto de ir. Ainda para mais numa fase em que estamos a viver agora de construção modular, de industrialização, em que está muita coisa a acontecer dentro das nossas fábricas. Portanto, nós vemos casas a serem construídas de raiz e, portanto, toda essa parte, mandam-me fotos, eu vejo por WhatsApp, mas sinto, Mas não estás lá. mas não estou lá. E Tens essa que parte, delegar. e essa parte eu gostava perdia e gostava em alguns momentos de não a ter perdido, mas faz parte. Tu tens facilidade em delegar ou és, por aquilo que me dizes, parece-me que é perfeitamente normal, mas que és uma pessoa que gosta de estar presente em todo lado? Sim, eu tenho uma filosofia que é sobre delegar, que é, eu gosto muito de delegar, acho que delegar faz parte da gestão, quem não sabe delegar não, pura e simplesmente não é gestor, mas faço uma coisa que é, delego à primeira. A pessoa tem que me dar duas coisas, tem que me dar o nome do responsável e tem que me dar o custo da ação ou a energia gasta e tem que me dar o tempo e prazo de execução. E está tudo bem, portanto ele vai ter o tempo dele, mas se as coisas não acontecerem naquilo que estava estipulado e que foi a primeira mensagem que me passaram, a probabilidade de eu agarrar no tempo e fazer eu mesmo é muito grande. Ou seja, há uma coisa que se calhar é um defeito meu e que as pessoas que trabalham comigo sabem isso, que é a velocidade. Eu, por natureza, sou rápido e a velocidade é quase a minha energia diária, ou seja, eu coloco velocidade em tudo o que faço. E há pessoas que dizem assim, mas se tu colocares, o que é mais importante, a direção ou a velocidade? Muita gente vai dizer a direção, eu não acho, eu acho que é a velocidade, e explico-te porquê. Porque a velocidade faz com que tu, ok, estou na direção errada, mas se tu fores muito rápido, Corrijo. tu vais lá, vês que é errado e voltas Voltas para para trás trás e e vais corriges. para a certa. Se tu fores lento, tu estiveres na direção errada, tu para voltares atrás vai ser um problema. Sem dúvida. E eu não tenho problema nenhum em corrigir-me a mim, corrigir os outros, no sentido de, eu costumo dizer isto, que é mais um ditado que é, não é mal mudar de ideias, mal é não ter ideias para mudar. E portanto, eu não me importo nada de mudar de ideias, mas eu quero chegar rapidamente à conclusão se é bom ou se é mau. E portanto, essa parte da velocidade é a delegação, mas as pessoas que trabalham comigo têm o sentido de saber que eu vou ser rápido e se as coisas não acontecerem de uma determinada velocidade, eu vou lá, eu vou tirar e eu vou fazer eu mesmo. Sem dúvida. Sobretudo no mundo de hoje. Certo. A velocidade, enfim, nós vemos nos mídias, eu sei que não tem nada a ver, é outro mercado, mas a questão da velocidade acaba por ser Sem dúvida. quase um cartão de visita, porque tu foste o primeiro a chegar a este mercado, tu foste o que... E não é só isso, no sentido mais extensível no nosso próprio negócio, é que os nossos concorrentes, por norma, não têm a nossa dimensão, não têm a nossa estrutura, são mais pequenos. Mas ser mais pequenos não é necessariamente mau, são mais ágeis, são mais rápidos.
E como decidem mais rápido porque são mais pequenos, se nós não tivermos a mesma velocidade que eles, sendo uma organização muito maior, nós vamos perder a oportunidade. E, portanto, essa parte obriga-nos também a ter uma decisão rápida. E, portanto, além do mundo em que vivemos, que tudo é muito rápido, essa velocidade tem que estar no nosso ADN. Qual é que foi a decisão mais impopular que tiveste que tomar? Ou que te tirou mais o sono enquanto CEO? Sim, eu não penso muito nas decisões impopulares, porque a impopularidade faz parte de quem tem que decidir, não é? O erro faz parte de quem tem que decidir, o não faz parte de quem tem que decidir, e tudo isso tu não podes agradar a gregos e troianos. E nunca me ponho numa situação em que eu estou muito preocupado em agradar a uma parte. Ou seja, o que é que eu tenho de fazer? É explicar a decisão. Tento que a comunicação explique as causas da decisão. Ou seja, o que é que eu faço? Se eu tiver uma decisão que seja impopular, vou pôr por exemplo, não é? Dando aqui um exemplo que não é necessariamente que seja verdade, mas imagina que há um ano em que não há prémios de produtividade. O que é que eu faço? Eu não chego lá e digo, olha, não há prémios para ninguém. Não, eu vou preparando o caminho para que essa decisão que vá ser impopular, a comunicação seja sólida desde o primeiro minuto. Portanto, a dizer que vamos passar por uma reestruturação, que essa reestruturação vai ter custos, para ficarmos mais eficientes à frente, e por força disso temos que canalizar os nossos recursos, por exemplo, para CAPEX, e por força disso não vai haver prémios este ano. Ou seja, para que as pessoas percebam que essa decisão impopular foi comunicada. A partir do momento em que eu costumo trabalhar sempre com expectativas baixas, ou quase zero, porque a partir daí, se tu fores frio na comunicação, que haver, as pessoas vão aceitar muito melhor as medidas impopulares. E, portanto, eu não tenho qualquer tipo de medo de medidas impopulares, e eu até acho, sinceramente, que as medidas impopulares, na verdade, estão populares e estão na moda. Qual é que foi o maior erro que cometeste enquanto CEO da empresa, ou mesmo na fase anterior enquanto CEO? Aquilo que mais te marcou? Eu tenho vários, eu não tenho um. Isso é uma grande pergunta que eu normalmente pergunto às pessoas que entrevisto. Eu gosto muito de fazer as entrevistas das pessoas que entram. Deixo sempre ao seu diretor e ao seu chefe, mas gosto de as entrevistar. E gosto Às vezes isso é menosprezado pelas empresas. As empresas são as pessoas, e portanto, pelo menos para já. E portanto, as entrevistas são fundamentais para tu perceberes o ADN da pessoa, a cultura da empresa, se faz fit com a própria pessoa, quais são os interesses da pessoa. E portanto, eu gosto muito de estar nessas entrevistas. E eu, nessas entrevistas, há duas coisas que eu tento fazer. A primeira é perguntar pelos erros. Quais foram os principais erros que tu cometeste? E se há pessoas que não me dizem que cometeram erro nenhum, pura e simplesmente são excluídas. Porque eu valorizo muito mais a pessoa que me está a dizer que cometeu um erro do que as pessoas que me vêm contar todos os seus sucessos. Os sucessos podem ser teus ou podem ser dos outros. Normalmente são sempre partilhados. Agora, erros, esses sim, esses é que te vão marcar e que tu vais querer ser diferente se olhares para ele de forma diferente. E outra coisa que eu costumo fazer nas entrevistas é tentar criar uma baliza, ou seja, há uma matriz que eu uma vez li num livro que que aconselho a toda a gente, que é espetacular, e que dizia duas coisas. Que é, a primeira é que as melhores pessoas que tu podes selecionar para uma empresa, isto no princípio de que as entrevistas são super importantes, é tu olhares para a tua empresa e selecionares as pessoas mais produtivas da tua empresa e ires lá perguntar pelos melhores amigos delas. E porquê? Porque tu gostas de te rodear de pessoas que são muito parecidas a ti. Portanto, se tu tens uma pessoa que é super produtiva numa empresa, se fores perguntar pelos dois melhores amigos dele, quase certeza absoluta que o ADN vai ser idêntico. E essa é a melhor forma de tu cometeres menos erros a recrutar. A segunda coisa é que tu há uma divisão numa tabela que é player A, player B, player C, player D. Sim. O player D, portanto, é aquelas pessoas pouco fit cultural e pouca produtividade. É fácil, Sim. é expulsá-los da organização. Sim. Depois tens... Também usava essa matriz. Essa matriz é fantástica. Depois tens os player C. O player C tem um bom fit cultural, mas tem baixa produtividade. E tu o que tens de tentar fazer é porque são importantes para a cultura. Tu não podes ter só players A's, não é? E tu tens que ir a tentar moldar e tens que ir a tentar puxar um bocadinho para ter melhor produtividade, porque ela é importante para o fit da empresa, para o fit cultural. Depois tens as pessoas do player A. Alto fit cultural, alta produtividade. Toda a gente adora esse tipo de perfil, não é? Eu próprio... Os Cristianos Ronaldos. Exatamente. Sim. E é ótimo. E depois existe os players B, que é uma contradição nas organizações, que é, tem alta produtividade, mas tem baixo fit cultural. E normalmente o que as empresas fazem é tentarem empurrar essas pessoas para fora da organização porque criam um mau ambiente. E eu acho que isso é um erro tremendo. Porque essas pessoas é que te vão trazer a disrupção na tua cultura que tu de vez em quando precisas. Para te chamarem a atenção de coisas que
poucas pessoas que chamam a atenção. E portanto, um player B que tenha um conceito de crítica pela construtiva vai ser melhor do que o player A. E portanto, a lógica é um bocadinho essa, é essas pessoas é que podem trazer a disrupção para a própria organização. Dito isto, na parte do erro que eu já cometi vários, eu acho que um dos principais erros foi a procura por indicadores e tu, quando procuras indicadores, tu tens que perceber que há uns mais importantes que outros, sobretudo numa empresa de construção civil. Há uns tempos houve um podcast que eu gostei de ouvir e que uma das perguntas que fizeram à pessoa que estava a ser entrevistada é: depois de 25 anos de carreira, o que é que tu gostavas de que te ensinassem quando tu entraste que tu só aprendeste passado 25 anos? Eu acho que essa pergunta é fantástica e que encaixa um bocadinho nisto do erro. E aquilo que eu gostava que me tivessem dito é que há indicadores que tu tens que perseguir na gestão, nas empresas, mas tu tens que perceber que, como em tudo na vida, há prioridades sobre estes mesmos indicadores. Nem todos são tão importantes. E a seleção dos mais importantes é que fazem com que o negócio prospere. E aquilo que eu mais aprendi foi que a prioridade sobre estes mesmos indicadores. E posso ter errado em alguns que eu dei demasiada atenção em detrimento de outros que eu devia ter dado realmente atenção. A nível pessoal, também tive vários erros, mas sobretudo o erro que eu acho que é normal, de nós queremos estar em todo lado e chegarmos a todo lado e depois acabamos também por não ter tempo, não nos conseguimos esticar e se calhar momentos importantes que tu devias estar presente não estiveste e momentos em que tu por isso simplesmente não estavas a ser mais estavas em vez de estar nos sítios em que realmente importam. E isso faz-te pensar, eu acho que a maturidade é que te faz depois pensar, devo ir, não devo ir, e não dizer que sim a tudo. Muito bem. Olhando para o futuro, como é que tu vês a Carmo dentro de 5, 10 anos e como é que tu vês o João? Eu tenho sempre planos a 3, 5, 10 anos, se cá estiver, não é? Se cá não estiver, faço os planos do lado de lá. Mas, portanto, os meus planos a título pessoal é, os próximos 5 anos, continuar nesta indústria que está claramente a viver um momento único. Porque estamos a olhar para a construção em madeira de uma forma que nunca olhámos antes, porque estamos a ser revolucionários em várias coisas que estamos a implementar e porque estamos a criar uma liderança e autoridade que dá gosto face aos projetos que estamos. E, portanto, estamos a viver um momento, costumo dizer que são as ondas, nós estamos a viver as ondas da Nazaré no nosso mercado, que as ondas são gigantes, que são as oportunidades, e das duas uma, ou tu tens de estar preparado com a tua equipa para surfar, ou ela vai Construir a prancha em ti. madeira Exatamente, e nós para surfar a onda. estamos nesse momento e eu quero surfar estas ondas. E levando agora a conversa para a Carmo, portanto, sendo que essas ondas são gigantes, tu daqui a 5 anos podemos estar a falar de uma coisa gigante ou não. Há um paradigma grande que é, tu tens muita coisa a acontecer e tu podes ir a todas e crescer em termos de volume, ou tu podes não ir a todas e selecionar aquelas que realmente queres ir. E isso transformas-te numa marca que não é só uma marca igual às outras, que é uma marca de escolha, uma marca de referência, uma marca que os promotores e que os investidores querem estar porque foi feito por. E nestes dois mundos, eu acho que nós temos que encontrar o equilíbrio. Não pode ser a tudo, mas também não pode ser a nada. E, portanto, tem que ser num momento de equilíbrio em que mais importante do que o crescimento é nós continuarmos a criar a autoridade que é a nossa marca na Península Ibérica e dizerem claramente que nós somos a autoridade da construção em madeira e é isso que eu quero para os próximos 5 anos. Muito bem. Olha, vamos aos objetos. Vamos? Os 3 objetos que têm um significado especial para ti. Certo. Eu desde já peço desculpa porque uma deles eu te queria trazer, que era o portfólio da Carmo. Portanto, o que é que acontece? Nesse portfólio da Carmo Mostra ali para a câmara. nós temos várias obras emblemáticas e várias coisas que estamos a fazer, entre as quais as obras mais emblemáticas, que falámos há pouco, mas também aquilo que está em termos de revolução da construção e o facto de nós estarmos a passar por essa fase e de eu poder ajudar a que essa fase seja feita em Portugal é um motivo que me orgulha. Que é tu passares num sítio, num edifício que tem uma construção híbrida e dizes, olha, isto tem aqui o nosso toque. O segundo ponto tem a ver com o mundo. Não dava para trazer um mapa mundo. É difícil trazer cá para dentro. Trazer cá para dentro é difícil, mas percebe-se de visto de longe que somos pequeninos, não é? E porquê? Porque as viagens para mim têm um sentimento muito especial, eu adoro viajar, já visitei muitos países, em várias culturas, vários continentes,
e isso dá-me uma sensação que é a sensação de que nós somos muito pequeninos, somos irrelevantes à escala do universo e que, na verdade, há tanta coisa por explorar incrível no mundo que as pessoas, quando começam a viajar, ganham um vício de, ok, gastronómica, de paisagens, de culturas, de línguas. E as tuas melhores memórias, se calhar as minhas são, e Sem com dúvida. certeza as tuas também, são de viagens. Porque aquilo fixa-se na nossa cabeça de uma forma e é um momento em que eu me sinto genuinamente feliz. Com o terceiro objeto, claro, que ainda fico mais feliz se for o meu terceiro objeto, é a minha aliança, portanto, é a minha mulher, a minha família, que é no sentido de estar próximo de pessoas que te completam, que te chamam a atenção quando tu erras, Livram. que te equilibram, que te trazem serenidade, que te trazem ao mesmo tempo desafio, e que te trazem um lado, se calhar, que no dia a dia, hoje em dia, viver em relação não é fácil, porque é muita coisa a acontecer, é o trabalho, é o stress, é o mundo, mas a verdade é que nós só somos realmente felizes quando a nossa felicidade é partilhada. E se nós acharmos que vivemos sozinhos porque somos complexos demais, na verdade nós estamos a ser básicos demais. E a nossa complexidade, há coisas em que temos razão, há coisas que não temos razão, e eu acho que esse equilíbrio que é feito numa relação é fundamental para nós sermos mais concretizados connosco mesmo. E eu claramente que tenho aprendido muito com a minha mulher, e é uma coisa que me dá um equilíbrio que eu nunca tive e que eu nunca pensei que fosse a ter. Isso faz com que o meu potencial enquanto pessoa, enquanto ser humano, passe para outro patamar. Muito bem. Notas que é o 1 mais 1 não é igual a 2, mas é igual a 3, como se costuma Exatamente, dizer. exatamente. Vamos mudar aqui um bocadinho a agulha para os dilemas rápidos, para aqueles que não conhecem. É muito simples esta rubrica. Eu vou partilhar aqui algumas perguntas com o João, perguntas de resposta A ou B, muito rápidas, onde o João vai responder uma ou outra, ou as duas, aquilo que quiser, sem justificações. Vamos a isso? Esta eu imagino que já sei a resposta. Pergunta número 1. Madeira ou betão? Madeira. Pergunta número 2. Crescer rápido ou crescer seguro? Crescer seguro. Número 3. Mais margem ou mais volume? Mais margem. Convencer o mercado ou mudar o mercado? Mudar o mercado. Inovação ou eficiência? Pode ser os dois. Os dois. Já Claramente tivemos os dois. convidados a responderem os Claramente dois, ou os nenhum, ou dois. dizer, olha, nenhum. Aqui podes ser criativo nas respostas. Pergunta seguinte. Investir antes de ter clientes ou esperar pela procura? Isso é tema, porque eu não posso justificar, não é? É mais sensato esperar pela procura. Equipa forte ou estratégia perfeita? Equipa forte. Controlar tudo ou delegar e arriscar? Ligar e arriscar. Crescer em Portugal ou apostar tudo lá fora? As duas. Muito bem. Talento caro ou talento médio que cresce contigo? Talento caro. Pressão de investidores ou pressão de concorrentes? Eu gosto da pressão dos concorrentes. As duas. Pressão do Estado ou pressão de clientes? Pressão de clientes. Sem dúvida. Como te entendo. Trabalhar mais horas ou tomar melhores decisões? Tomar melhores decisões. Seguir dados ou seguir instinto? Os dois. Manter o que funciona ou mudar antes de ser preciso? Mudar antes de ser preciso. Construir algo grande ou construir algo duradouro? Os dois. Muito bem. Ser o melhor numa indústria pequena ou mediano numa gigante? Mediano numa gigante. Interessante. E finalmente, ter razão ou ter o negócio a crescer? Ter o negócio a crescer. Ok, muito bem. João, e agora a pergunta final. Acho que com estas perguntas e respostas, acho que os nossos ouvintes também vão ficar a conhecer ainda melhor do que só ouvindo a parte inicial da nossa entrevista. Nós terminamos sempre com a mesma pergunta neste podcast, e é uma pergunta muito simples, que é, olhando para trás, para a tua vida pessoal, profissional, se pudesses mudar alguma coisa, o que é que mudavas? Eu não sou muito saudosista de querer mudar as coisas do passado. Eu acho que o que nos traz até aqui é exatamente as tuas decisões do dia a dia, a tua maneira de estar,
a tua forma de tu olhares para os caminhos, a seleção dos caminhos que tu fazes, e sinceramente eu não mudaria absolutamente nada. A única coisa que eu mudaria nem era tanto nas decisões que eu tive impacto ou que eu não tive impacto, mas mais numa vontade que eu tenho que a mentalidade das sociedades mudem e que eu faço parte, mas mais nessa lógica, mais de pensarmos um bocadinho que isto é uma passagem e que nós vamos levar zero, e como vamos levar zero, convém que esse arrependimento de coisas que devemos contribuir para uma sociedade melhor sejam feitas antes de tu não teres nada para dar. E portanto, eu acho que é um bocadinho mais nisso, é mais a minha frustração e a minha inquietude em termos de mente. Há um livro que eu adoro, que é o Fernando Pessoa, que é o Banqueiro Anarquista. E para quem conhece esse livro, basicamente a história é que é um banqueiro que faz aquilo que faz, mas que na verdade ele faz aquilo que faz porque ele quer ser livre. E eu acho que todos nós somos um bocadinho isso, somos banqueiros anarquistas que andamos sempre à procura da nossa liberdade. Mas nós temos que perceber que a liberdade é como se fosse um bolo de chocolate partido em fatias. Em que se tu achares que a tua liberdade é chegares ao meio do bolo e partires uma fatia à tua maneira, que não seja alinhada com as outras fatias, tu estás a destruir a liberdade dos outros. Tu estás a conseguir a tua, mas estás a destruir a dos outros. Certo. E portanto eu acho que é um bocadinho isto, nós temos que ser banqueiros anarquistas, mas à procura de uma sociedade melhor. Para nós e para aqueles que ficam depois de nós. Muito bem, super interessante. João, mais uma vez obrigado pela partilha. Eu é que agradeço. Quanto a vocês, obrigado por terem assistido. Como sempre, já sabem, continuem a seguir-nos, subscrevam o nosso canal de YouTube, muito importante para podermos continuar a oferecer-vos este tipo de conteúdos de forma totalmente gratuita. Estamos presentes em todo lado: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Sigam-nos, acompanhem-nos e fiquem por aí. Adeus, até à próxima. E João, mais uma vez, Obrigado Rodrigo, e parabéns pelo projeto. Acho que estive a ver os convidados que estiveste aqui e aprendi imenso. E eu acho que cada um deles contribui de forma diferente, e eu acho que vais chegar a um momento em que tu também tens que ser entrevistado, porque as tuas perguntas são na mousse. Enfim, muito obrigado. Obrigado eu. Até à próxima. Adeus. Deus.